Verdade e Vida. Um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Olá, queremos saudar você e sua família com a graça e a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado por estar ligado aqui no programa Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. E a nossa saudação a você que congrega em outra instituição religiosa e que está prestigiando também aqui o programa Verdade e Vida. Desde já, muito obrigado, Deus abençoe você e toda a sua casa. No programa de hoje, o pastor Hernandes vai falar sobre decepção que muitas vezes nós temos com a igreja, decepcionados com a igreja. Um tema empolgante, interessante, que o pastor Hernandes vai compartilhar conosco. Então convide amigos e ligue para pessoas e peçam para que sintonizem aqui e ouçam esta mensagem sobre a decepção com igrejas, um tema tratado pelo pastor Hernandes. Mas antes, eu gostaria de convidar você para ser um parceiro em missão do programa Verdade e Vida. Você pode fazer isso ligando de segunda a sexta, no horário comercial, para o telefone 0800 119 105. 0800 119 105. Diga que você quer ser um parceiro em missão do programa Verdade e Vida e nós enviaremos para você, como sinal de gratidão, o livro Gotas de Esperança para a Alma, um devocionário, uma devoção que nós precisamos manter com Cristo Jesus e esse livro vai nos ajudar, tá bom? Desde já, muito obrigado, fique ligado porque o pastor Hernandes já está aqui para compartilhar conosco a palavra de Deus. Cai a chuva sobre o mal e o bom, nasce o sol e nem faz distinção. Assim é a graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus, e só alguns se lembram de agradecer, pois só alguns assim conseguem compreender. Conforme já foi anunciado, nós vamos tratar no programa de hoje sobre o tema Decepcionados com a Igreja. E vamos basear a nossa mensagem na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Vamos ouvir a leitura do texto. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Nós estamos vivendo uma dramática realidade na nação brasileira no que concerne à questão da religiosidade. O último censo do IBGE revelou que há um grande número de desigrejados no Brasil. E a razão disto é que as pessoas estão decepcionadas com a igreja. E esta decepção não é sem causa. Estamos assistindo com tristeza, com dor na alma, aqueles que estão pregando um outro evangelho, um falso evangelho. Assistimos com grande angústia aqueles que são falsos ministros, falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, pregando um falso evangelho e produzindo falsos crentes. Assistimos com tristeza aqueles que
estão transformando a igreja numa verdadeira empresa particular. Estão transformando o Evangelho de Jesus Cristo num produto. Estão transformando o púlpito da igreja num balcão de negócio. Estão transformando o templo numa praça de comércio. Pessoas inescrupulosas que têm como único objetivo o lucro. Isto é triste, porque essa comercialização do sagrado, na linguagem do apóstolo Paulo, esses que estão mercadejando o Evangelho, vão produzir decepção, dor, tristeza. E as pessoas muitas vezes se decepcionam até mesmo com a igreja, quando na verdade a igreja de Deus, ela é una, é uma só. A igreja de Deus, ela é católica no sentido de que Deus tem os seus em todas as nações da terra. Nenhuma denominação religiosa pode contemplar essa questão de ser universal e católica, só a igreja de Cristo. E esta igreja é apostólica, porque ela está fundamentada na doutrina dos apóstolos. Portanto, esta igreja verdadeira, ela é invisível. Esta igreja ela é composta de todos aqueles que creem no Senhor Jesus, não importa a nação, não importa a denominação onde elas estejam participando. Mas a instituição religiosa pode se corromper. A instituição religiosa pode se apostatar. A instituição religiosa pode produzir falsos mestres, falsos profetas, pregando um falso evangelho e produzindo falsos crentes, gerando falsas esperanças. Talvez você que está me assistindo está desencantado com a instituição religiosa, porque o que você vê é comércio. O que você vê é sincretismo religioso. O que você assiste é o evangelho da prosperidade e aqueles ícones deste evangelho da prosperidade estão se enriquecendo e construindo verdadeiros impérios econômicos aqui. O que você está assistindo é o sincretismo religioso, onde as pessoas criam instrumentos e mecanismos do misticismo, do sincretismo, onde a pessoa bota um copo de água em cima da televisão e bebe aquela água como se fosse uma água benzida e vendem produtos e mais produtos e comercializam o sagrado, mudando completamente o evangelho da graça. Nós verdadeiramente temos que repudiar o falso evangelho. Nós não podemos aceitar este evangelho diluído no sincretismo religioso. Nós não podemos permitir que a nação brasileira seja enganada com esse falso evangelho. Este falso evangelho, ele produz talvez uma expectativa de riqueza, de milagre, de cura, disso, daquilo. Mas lá no fim, ele vai trazer decepção. Porque o verdadeiro evangelho, ele fala da graça de Deus. O verdadeiro evangelho não é um comércio sagrado. O verdadeiro evangelho está centrado na palavra de Deus. O verdadeiro evangelho não está centrado no homem, no ícone humano. O verdadeiro evangelho fala da cruz. O evangelho verdadeiro fala de Jesus Cristo. O evangelho verdadeiro fala do grande amor de Deus pelo pecador. O evangelho verdadeiro anuncia a salvação pela graça mediante a fé. Deixa eu dizer uma coisa para você, que talvez está desigrejado, que talvez está decepcionado, que talvez está por aí machucado e ferido. Existem sim instituições religiosas sérias. Existem pastores sérios. Existe o verdadeiro evangelho. Existe sim a verdadeira esperança. Talvez o que você precisa nesse momento é procurar uma igreja que pregue com fidelidade a palavra de Deus.
Aqueles que ensinam a palavra de Deus não por amor ao lucro, mas porque foram chamados por Deus para pregarem com amor, com zelo, com fidelidade, na unção do Espírito Santo, o verdadeiro Evangelho, que é o Evangelho de Cristo. Você precisa de uma igreja que cuide de você, que não esteja interessada no seu dinheiro, mas esteja interessada na sua vida. Uma igreja que vai cuidar de você, apacentar você, que vai assistir você, ensinar você e ajudar você a crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. O que você precisa verdadeiramente é de uma igreja onde você vai ser guiado não pelas ideias de homens, não pelo sincretismo e misticismo religioso, mas ser guiado pela palavra de Deus. Que Deus ajude você a encontrar aquela igreja que, embora a instituição humana, mas vai ensinar com você, vai ensinar a você e vai caminhar com você, ensinando você o Evangelho de Cristo. Aqueles que mercadejam o Evangelho estão dizendo para você que o propósito da vida é você ter um carro novo, você ter uma casa nova, é você ter saúde, você não ter problema, mas este falso evangelho vai produzir lá na frente desilusão, decepção, desencanto e vai levar você para um caminho que não é o caminho de Deus. Há um caminho verdadeiro. Ser cristão implica em você ter luta, sim. Ser cristão implica em você ter aflições, sim, porque a Bíblia diz que nós vamos entrar no reino de Deus por meio de muitas tribulações. Mas aqui tem luta, aqui tem lágrimas, aqui tem choro, mas a consolação é eterna. Mas o Evangelho nos oferece uma esperança eterna. O Evangelho nos transforma hoje e nos prepara para a glória eterna. É este Evangelho que nós anunciamos, é este Evangelho que nós pregamos, o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho que nos oferece a vida eterna. Eu quero orar por você, quero colocar a sua vida diante de Deus. Se você está por aí perambulando, talvez machucado, ferido, decepcionado, procure uma igreja comprometida com a palavra de Deus mais perto da sua casa e participe. Eu quero orar em seu favor. Deus abençoa aqueles que estão nos assistindo, dando-lhes entendimento, dando-lhes esclarecimento e dando-lhes a bênção de encontrarem uma igreja viva, verdadeira, que pregue com fidelidade a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos recebendo, mais uma vez, aqui o nosso querido irmão, pastor Ricardo Mota. Ele vai participar conosco do encerramento deste programa. Que bom. Deus abençoe. É isso mesmo. Pastor, a minha palavra para aqueles que estão assistindo agora é que podem ouvir essas mensagens aqui do programa Verdade e Vida também através do canal no YouTube. Então, você pode acessar lá o youtube.com/programa Verdade e Vida, sem espaço, né? Tudo junto, programa Verdade e Vida, e você tem lá as mensagens do programa Verdade e Vida de uma forma fácil. Inclusive, nós queremos mostrar através do celular mesmo. Veja o programa Verdade e Vida. Nós temos constatado que principalmente jovens têm assistido pelo celular o programa Verdade e Vida. Então faça parte aí desta turma que também tem sido edificada através dessa plataforma de veiculação. Desde já, muito obrigado. Muito obrigado, pastor. Nós estamos encerrando mais um programa Verdade e Vida, mas voltaremos no próximo domingo, neste mesmo horário e nesta mesma emissora.